mais um episódio do Mac Entre Amigos. Para quem não assistiu os outros episódios, e essa série de lives é uma série que a gente tem feito, a gente do Grupo Método tem feito já há algum tempo, e agora a gente retomou uma frequência mensal, né? Então, uma vez por mês, a gente faz essa live, ela é na última quarta-feira do mês. Excepcionalmente, esse mês a gente está fazendo quinta-feira, porque ontem foi aniversário do Sean, depois eu explico isso. Mas então a gente teve que atrasar um dia, mas normalmente ela é na quarta-feira, na última quarta-feira do mês. Tem uns episódios anteriores, para quem tiver interessado, eles estão gravados aí no Instagram do Grupo Método, então vocês podem assistir. Já discutimos uns temas super importantes e bem relevantes. Teve uma com a Carol, que é fonoaudióloga, já teve uma com a Ana Maria da AMA. A gente discute vários tópicos. Em geral, o que eu tento fazer é trazer alguma pessoa com quem eu trabalho, ou trabalhei, ou conheço, mas com quem eu posso estabelecer um diálogo produtivo e respeitoso e amigável sobre algum tópico que nos interessa, tá? Bastante gente da Paraíba, né? Tá aqui, a gente está dividindo a água. Bom, hoje é um pouco diferente essa Entre Amigos de hoje, por várias razões, tá? Primeiro, eu tô fazendo a transmissão aqui de um lugar muito especial para mim, que é um lago chamado Lake Quinsigamon, em Massachusetts, onde eu vivi por muitos anos, tá? Eu vou até mostrar um take aqui dele para vocês, se vocês conseguirem ver, ó lá. Então, o meu estúdio hoje é bem diferenciado. Eu morei aqui vários anos, casei aqui, meu filho nasceu aqui. Então é um lugar especial para mim. E aí, com relação ao tópico que a gente vai abordar hoje, para não destoar desse contexto aí meio nostálgico, eu vou conversar com a Paula Braga Kenyon, que alguns de vocês já conhecem. Vocês devem se lembrar, ela já esteve aqui comigo no Entre Amigos, falando sobre indicadores de qualidade em serviços de aba, e hoje o tema é parente desse, é relacionado a isso. A gente vai falar um pouco mais hoje sobre práticas, boas práticas, né? Best practices, que é o termo em inglês, boas práticas em aba, que é um assunto super pertinente nos dias de hoje, que a gente tem visto tanta questão relacionada à qualidade dos serviços, tá? Então, antes de eu passar a palavra para ela, uma outra diferença é que, em geral, a gente faz essa live separadas, né? Cada uma no seu celular. Mas hoje a gente está numa situação um pouco diferente, olha só. Oiê, tô aqui. Então, já eu passo a palavra para ela, mas a gente está fazendo do mesmo local. Então, é um pouco diferente do formato Instagram que a gente está acostumado, tá? A Paula vai falar hoje um pouco pra gente sobre essas best practices, porque inclusive a gente vê muita atenção sendo dada à infraestrutura, a contratações, ao RH, e pouco pensamento, ou pouco esforço é colocado em toda a questão dos padrões, né, dos processos e como a gente vai garantir qualidade. A Paula, ela trabalha comigo desde o ensino médio, para ser bem franca, né? A gente trabalhava no Teorema de Pitágoras juntas. E depois a gente fez faculdade de psicologia na PUC. Então a Paula é psicóloga da PUC. Fez o mestrado na Northeastern University e o doutorado na Western New England University. Era college, virou university. E aí ela tem uma experiência imensa na aplicação, começou comigo como aplicadora. Foi coordenadora do Spectrum Center na Califórnia, especialista e diretora no New England Center, que é também onde eu trabalhei. Chefe clínica da Trumpet Behavioral Services e também da Cadient. E atualmente, ela junto com o marido dela, o Sean, foi aniversário dele ontem, que também é BCBA, o Dr. Sean e ela são professores da Northeastern University. E eles estão, além de dando aula lá, eles estão também se preparando para voltar ao Brasil para compor o nosso time clínico e executivo. Então a gente está super feliz. A gente está super feliz
de receber a Polé no time do Grupo Método, tá? Então vamos lá com essa live completamente fora do padrão. Eu vou passar aqui o aparelho para Paula e ela vai se apresentar direitinho para vocês, falar um pouquinho sobre... Olha que bonita a cena. É linda a cena, né? Eu vou baixar aqui um pouquinho. Oiê, turma, tudo bem, todo mundo? Prazer, que delícia estar aqui com todo mundo. E tô vendo as reações aqui, a Meca não tá vendo, mas tem pessoas com as caras assim, como assim? É verdade. A gente tá voltando pro Brasil depois de 23 anos, pra mim, 23 anos morando aqui nos Estados Unidos. Tô super animada, feliz de poder continuar contribuindo pro Brasil e mais ainda de poder voltar a trabalhar com a minha parceira, irmã, que, como a Meca apresentou, a gente já se conhece há milhões de anos. Eu não sei o que mais acrescentar, eu acho que a Meca apresentou bem. Eu sou a Polé, algumas pessoas me chamam de Polé, outras me chamam de Paula. Enfim, você pode me chamar do que você quiser. E, enfim, prazer estar aqui. Tá joia. Legal essa surpresinha, né? É muito bom ter a Polé de volta, era um sonho que eu tinha, um sonho pessoal e profissional e vai se tornar realidade. E o Sean vem junto, que vai ser um double sonho. Nossa, um triplo sonho, né? Porque vai ser muito bom ter vocês lá. Bom, primeira coisa é o que significa best practices, né? Então, as pessoas falam de boas práticas em aba, mas muitas vezes fica pouco claro o que a gente está falando, né? Então, eu entendo isso como sendo algo que se refere a práticas bem fundamentadas nas ciências do comportamento, que respeitam as outras ciências também, no sentido de observam os limites da própria ciência, e que, além disso, estão alinhadas com padrões éticos, com valores sociais, com demandas da população que atende, ou a quem o serviço é prestado, e aos valores em geral, né? Então, começando com a minha primeira questão, que eu gostaria que a Paula discutisse, é como você, Paula, entende isso e o que significa para você melhores práticas ou best practices em aba? Perfeito, uma super pergunta incrível. A Meca sempre pensa bem no que ela vai perguntar. E eu andei pensando sobre isso, ela me perguntou isso hoje de manhã, então eu tive um pouco de tempo durante o dia para pensar. Na verdade, assim, na hora que você pensa em melhores práticas clínicas, é muito fácil você abrir tudo que a gente publica e falar, essa é uma prática excelente, né? Ela é baseada na ciência, ela já foi demonstrada, vamos usar o que já foi publicado. Mas tem muitas outras perguntas para a gente fazer. Então, uma delas não existe só uma prática ou um procedimento para lidar com um problema. Então, na hora que você identifica o problema, eu acho que é a nossa obrigação tentar entender quais são todas as práticas possíveis, que são práticas baseadas na ciência, das quais a gente pode escolher. E se você pensar nisso, daí não é a sua escolha, né? Você, como analista do comportamento, você tem um cardápio de muitas práticas que talvez pudessem dar certo. E aí é nesse momento que a gente começa a pensar qual é a preferência do cliente que você está servindo, do aluno que você está servindo, qual é a preferência do pai ou da família, o que vai dar mais certo para a comunidade, então, qual que é o valor social da prática que você está escolhendo. E não menos do que tudo isso, incluindo a parte ética, a parte financeira. Às vezes existem práticas que são maravilhosas, mas que talvez demorem uma vida para implementar e que custe um mundo para a organização que está oferecendo esse serviço. E se a gente começa a entrar em práticas que não são efetivas, que demoram muito tempo, que são muito difíceis, que tem muitos detalhes, que os terapeutas não sabem implementar, então não interessa ser uma prática maravilhosa, que você demonstra num laboratório e aí na hora que você chega no mundo real não funciona porque você não tem como manter, ou financeiramente, ou porque o treinamento é muito complexo. Então, para mim, quando você pensa em as melhores práticas clínicas, você tem que pensar em muitas variáveis diferentes, incluindo que é baseada na literatura, incluindo que é ética, que é financeiramente viável, que é da preferência de quem está implementando também. Você tem que pensar também nos intervencionistas, né, nos terapeutas. Eles talvez tenham uma preferência do que implementar. Então, são muitas variáveis. Acho que não é uma coisa tão fácil de você dizer, essa aqui é, essa aqui não é. Então, entendeu, Mé? Eu acho que é um processo, né? É um processo para entender. Uhum.
Perfeito, perfeito. Gostei muito da forma que a Paula respondeu isso. E aí, eu até pensei em algumas coisas, né? Eu vejo muitos programas de aba lá no Brasil em que faz-se pouco esforço para identificar preferências dos nossos clientes, dos nossos pacientes, né? Então, por exemplo, se você vai escolher uma forma de dica, por exemplo, como é que você vai dar dica? Ah, vai ser dica física, vai ser dica gestual, vai ser dica visual, vai ser... Existe um aspecto técnico que é exatamente qual é a dica mais adequada para ensinar aquela habilidade, mas também existe um aspecto da preferência do indivíduo. Se, por exemplo, o indivíduo não gosta de ser tocado e ele responde bem a uma dica gestual ou visual ou uma modelação, eu tenho que levar isso em consideração. Eu tenho que, pelo menos, considerar a possibilidade de estabelecer outras formas de trabalhar, né? Então, eu acho que isso tem que ser incorporado nos processos, tudo isso que a Paula falou muito bem aí. Eu vou pedir também agora para a Paula ilustrar para a gente um pouco melhor, com base naquilo que ela vê, que ela conhece, que ela já viu por aí, quais os programas ou os serviços que tem boas práticas, que estão engajando em best practices, e descreve um pouco quais são essas práticas. Vou tentar responder. Mais uma pergunta boa, né, Mequinha? Ace hoje. Então, eu acho assim, eu já trabalhei em organizações em que tinham uma visão que lidava a boas práticas, e já trabalhei com organizações que não estavam nem aí. Na verdade, só uma. Mas eu acho assim, que quando você pensa numa organização que valoriza treinamento, que valoriza as preferências dos funcionários, que valoriza a health financeira da organização, porque se você não está indo bem financeiramente, você não vai conseguir oferecer treinamentos a mais, você não vai conseguir fazer pesquisa. Então, tem que ter um balanço entre a parte administrativa, a parte organizacional e a parte clínica. Então, para mim, um lugar que pode oferecer práticas clínicas, que eu considero práticas clínicas boas, são organizações que pensam em todas essas coisas. Existem organizações que abrem só para fazer dinheiro e que não estão pensando em todo o resto. Então, eu acho que você tem que ter essa coisa toda na organização. Eu vou dar alguns exemplos, né, como você pediu, de algumas práticas que eu considero práticas de boa qualidade. Eu vou tocar em 5 delas, mas eu poderia falar de 200, tá certo? Mas as 5 que eu escolhi pensando assim rapidamente. Uma delas que eu vejo muito é que quando você começa a ensinar habilidades novas, isso eu já vi em vários lugares. As pessoas muitas vezes falam, eu vou ensinar essa habilidade nova, vou ensinar, e quando a pessoa aprender, eu vou começar a pensar em generalização. Eu vou começar a pensar na validade social. Eu vou começar a ensinar outras pessoas. Tudo errado. Então, você tem que começar na hora que você pensa na habilidade que você vai ensinar, você tem que começar a pensar como que você vai ensinar isso já generalizando, em ambientes diferentes, com estímulos diferentes, com pessoas diferentes. Então, e a mesma coisa para a validade social. Não vai ensinar uma coisa que não vai ter valor na vida do indivíduo, da família, da comunidade. Então, essa acho que é uma das primeiras coisas que eu penso quando eu penso em boa qualidade, é que você precisa pensar mesmo além só da habilidade que você vai ensinar. A segunda coisa que eu penso é o tipo de habilidade, o tipo de estratégia que você vai usar de ensino. Então, quando a gente pensa em estratégia de ensino, e mais pro final da nossa live de hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, mas é muito comum algumas pessoas falarem, eu vou fazer tentativa discreta. Então, você chega na sessão, você senta a criancinha na mesa e você faz 200 tentativas da mesma coisa. Enfim, a gente, como analistas do comportamento, a gente já aprendeu tantos tipos diferentes de estratégia de ensino. Então, eu acho que um programa de boa qualidade é uma boa mistura com um balanço certo de todos esses tipos. Então, também não adianta você falar, vou fazer tudo ensino natural, porque a tentativa discreta tem o seu lugar, a modelagem tem o seu lugar. Então, assim, é uma coisa que você tem que mesmo balancear, e esse balanço vai depender da preferência do cliente, da preferência da família, da preferência dos terapeutas. Enfim, você tem, de novo, várias variáveis para pensar. Então, eu já falei de 2, vou falar de mais 2 rapidinhas.
Uma outra é entender os pré-requisitos. Então, às vezes, a gente tem um programa maravilhoso, mas que o indivíduo não tem pré-requisitos, então bobagem, nem começa a pensar nisso. E igualmente para trabalhar com problemas de comportamento. Se você não sabe a função, não começa a adivinhar e tentar fazer coisas. Você precisa entender a função. E aí, quando você já sabe a função, você pode daí oferecer várias opções de tratamento. E a última coisa que eu acho que talvez seja uma das mais importantes, que eu vou falar hoje a noite inteira sobre isso, mas que é a coisa de você dar preferência para as pessoas, tanto para o cliente, quanto para o terapeuta, quanto para a família. Então, quando eu normalmente sou apresentada com um problema, eu vou na literatura, falo o que é uma coisa que já foi publicada, que é científica, que é baseada em ciência, quais são as minhas opções. Se eu tenho 5 opções, eu vou para a reunião com a família e com o indivíduo e eu apresento as 5 opções. Eu vou para o terapeuta e falo, olha, a família prefere essas 2, uma dessas 2 é melhor que você. Então, sempre dando opções para as pessoas, eu acho que faz parte de best practices. Legal, isso enriqueceu bastante. Só enfatizando aqui, tá? Porque às vezes eu falo algo parecido com isso, né, para alguns colegas, e aí eles falam, mas eu trabalho com pessoas que não falam ou que não sabem expressar suas preferências. E essa é uma questão prática, espero que o cortador de grama não esteja incomodando muito, senão alguém me fala aqui, tá? Essa é uma questão que é só prática mesmo, que é só técnica. A pessoa que não fala, a pessoa que se comunica através de formas alternativas ou que não se comunica de uma forma simbólica, ela também tem preferências. E existem formas que você consegue, maneiras de acessar essas preferências, seja apresentando escolhas, seja oferecendo oportunidade de engajamento, mas você consegue sim saber a preferência de pessoas que não sabem falar ou que não sabem se comunicar de forma simbólica. Só para ilustrar mais claramente, Paula, fala pra gente alguns exemplos do que você não considera hoje em dia exemplos de best practices, de melhores práticas. Vai aí com a palavra. Estou com a palavra. Eu vou dizer que se o cortador de grama está fazendo barulho, o cheiro da grama cortada está uma delícia. Então, vou dar alguns exemplos então, de programas que eu diria que não são de boa qualidade. Então, um deles seria esses programas que eu já mencionei, de que você entra na sessão, a sessão é de 1 hora, você senta o seu paciente numa mesa e você faz tentativas discretas em blocos pré-definidos. E eu vou dizer, tem lugar para isso. A gente fez muita pesquisa, Meca e eu, na qual é isso exatamente que você precisa fazer para desenvolver um experimento, um delineamento experimental, para demonstrar uma técnica que funciona. Sim, tem lugar. Mas o seu paciente não precisa ser exposto para isso, tá certo? Ele não assinou para fazer parte de uma pesquisa. O que a gente está fazendo aqui não é pesquisa. A gente está mudando a vida de pessoas. A gente está mudando a qualidade de vida das pessoas. Então, o ideal para mim é que você tenha uma coisa que seja bem misturada. Então, um pouquinho aqui, uma tentativa discreta aqui, uma ali, entendeu? Um incidental teaching aqui, um ali. Você aí vai pro chão, você brinca, enfim, é uma sessão que é divertida para o indivíduo que está recebendo a sessão e para o terapeuta que está implementando a sessão. Uma outra coisa que é a que eu já mencionei também, de testar para generalização depois que você ensinou. E se não deu certo? Você ensinou tudo e não generalizou. Ou você ensinou tudo e não tem nenhuma validade social. Então, não espera até o final, começa do começo. E eu acho que um outro problema que eu vejo muito em clínicas, e eu sou sempre chamada para avaliar os programas de clínicas aqui nos Estados Unidos, né? Uma coisa que eu vejo muito é que você pega um programa que você está ensinando, vamos dizer, eu estou ensinando tato, a nomear objetos. E aí você tem um paciente que está tentando aprender a nomear o mesmo objeto faz 6 meses. Ou ele está tentando, enfim, alguma coisa não deu certo, tá certo? Ou não tem o pré-requisito, ou o objeto não é interessante, ou não faz sentido ensinar aquele objeto. Mas assim, esse conceito de constantemente avaliar o seu programa e continuar mudando ele. Então não espera, entendeu? Tem que ser uma coisa bem dinâmica. Então acho que esses são talvez os 3 maiores problemas que eu vejo, Meca. Legal, isso cobre bastante, né, pessoal? Isso aí é importante porque quando vocês pensam em montar um serviço, vocês têm que considerar um pouco tudo isso, né?
dependendo da condição do serviço, você vai ter que pensar em integrar outras coisas ao próprio trabalho, porque você não vai dar conta dessas necessidades todas que a gente falou. Agora, para a parte mais prática, e aí usando um pouco mais da experiência da Polé, nessas questões mais administrativas, executivas, que ela tem aí toda essa experiência, o que a gente tem que fazer para garantir a implementação dessas boas práticas, né? O que a gente vê é que muita gente boa acaba não conseguindo oferecer um bom serviço, né? Isso é uma coisa até meio idiosincrática. Então, a minha pergunta aqui para ela é o que a gente tem que fazer para criar um ambiente que seja adequado para a implementação de boas práticas em aba. Vamos lá. Então, eu acho que assim, é uma questão de criar sistemas, tá certo? E às vezes a gente é super bom em análise do comportamento, a gente sabe avaliar, a gente sabe implementar, mas a gente esquece de montar sistemas. Então, uma das coisas que eu fiz quando o meu último trabalho, antes do meu novo trabalho do Grupo Método, se você chegou aqui atrasado, saiba que eu e o Sean Kenyon estamos mudando para o Brasil para trabalhar com o Grupo Método e a gente está muito animados. Mas no meu último trabalho, que foi com a Cadent, quando a gente teve a ideia do Cadent, a gente gerenciou um fundo e compramos 8 companhias em 6 estados dos Estados Unidos, com 1.600 crianças e clientes. Então, na hora que você pensa em 1.600 clientes, para mim era, nossa, e eu sou a chefe clínica, eu sou responsável. Se uma das coisas dá errado com uma das 1.600 crianças, é minha responsabilidade. Então, uma das primeiras coisas que eu fiz foi criar um sistema para identificar se os programas que a gente estava implementando eram de qualidade ou não. Então, o que eu fiz foi desenvolver essa auditoria, a gente chamava de uma auditoria, e ela era uma auditoria em 4 áreas, que eu vou descrever, e dentro dessas 4 áreas, diferenciando o que era processo do que era resultado. As 4 áreas iniciam com o que a gente chama da avaliação. Então, a avaliação inicial foi bem feita. Então, tinha uma série de variáveis, né? Então, se tem comportamento problema, a gente fez uma análise funcional, existe uma análise de preferência, a gente incluiu a opinião da família, a gente sabe se é uma coisa que tem validade social. Então, a gente foi, aos pouquinhos, avaliando a qualidade da avaliação. E aí, todas essas perguntas geravam uma nota, e a nota, se fosse alta, significava que a avaliação era de boa qualidade. Aí a gente pensava, então esse BCBA, esse supervisor fez uma avaliação bem feita. Mas e o programa que ele desenvolveu baseado nessa avaliação? Então aí a segunda coisa que a gente fez foi avaliar o desenvolvimento do programa. Então os objetivos são baseados nos resultados da avaliação, a gente incluiu todas as preferências da família, a gente está fazendo goals em todas as áreas de desenvolvimento. Então, tinha uma série de variáveis, de novo, que geravam essa nota para a qualidade do programa. E aí a gente falava, tá bom, então você fez uma análise, uma avaliação inicial maravilhosa, você desenvolveu um programa excelente, mas se ninguém implementar do jeito certo, você não vai ter progresso, tá certo? Então, a terceira área que a gente avaliava era a área de implementação. Então, da integridade com qual o tal do plano que você desenvolveu estava sendo implementado. E aí envolvia coisas do tipo, se eu recomendei 20 horas por semana, esse paciente está recebendo 20 horas. Os programas que a gente está implementando, qual que é a integridade deles, então tinha uma checklist para aquilo. Então tinham várias coisas que faziam parte dessa categoria de integridade da implementação. E aí o último score, ou a última nota, era na parte de resultados. Então, a parte de resultados incluía qual é o efeito na comunidade. Então, a parte de validade social, né? Esse é um paciente que antigamente não conseguia ir no supermercado e agora vai. A outra parte era, se eu fiz as avaliações, por exemplo, um VibMap, que te dá um score, o score entre um VibMap e o próximo melhorou. Então, tipo, você tinha algumas coisas que eram mais objetivas e algumas coisas que talvez sejam mais subjetivas. As subjetivas, honestamente, talvez sejam mais importantes, mas a gente media as duas. E aí, no fim, você tinha uma nota final do programa para cada uma das 1.600 crianças. É muito trabalho, né? Só que o que a gente pensou é que você não pode
ter um sistema que tem uma demanda muito grande do supervisor ou do terapeuta, porque daí você está interferindo com o tratamento. Então a gente foi fazendo que tudo isso virasse muito de uma maneira automática. Então tinham só algumas coisas que o supervisor tinha que fazer, algumas coisas que o terapeuta tinha que fazer, e o resto era tudo coisa que automaticamente, enquanto você está coletando dado, está gerando essa nota. Então eu dormia sem me preocupar, sabendo que a gente estava entregando um trabalho de qualidade. Então, eu acho que, Meca, é uma resposta longa para uma pergunta que é uma pergunta importante, né? Tipo, como que você garante isso? Quer dizer, várias vezes os pais, na verdade, eles não têm como. Eles vão dizer, esse programa é legal, por quê? Porque a pessoa que eu liguei respondeu e foi super querida. Mas a pessoa pode ser querida e o programa não ter qualidade. Então, eu acho que medir a qualidade é uma coisa difícil. Então, eu acho que a questão principal aqui para a gente pensar é um pouco nisso que a Paula falou e chamou de sistemas, né? A gente provavelmente usaria a palavra processos aí, tá? Criar os processos, talvez não exista o processo certo ou o processo ruim, mas a gente tem que criar processos que são adequados. Então, uma das coisas que eu acho que eu quero chamar atenção aí para vocês, que ela falou, veja, você tem 1.600 pacientes. Se você é chefe clínico, você é responsável por eles, né? É isso que eu tento falar para as pessoas lá no Grupo Método. Enquanto eu tenho um sistema, processos de supervisão, de verificação de resultado, de observação, de feedback, etc. e tal, eu estou muito à vontade para dizer que eu sou responsável por todos os pacientes. Porque se algo acontecer, a responsabilidade é minha. Na hora que alguém falhar em seguir esses processos e eu falhar em observar esses processos, esses resultados e verificar que esses processos estão sendo implementados, aí a coisa muda, né? Então, quando vocês forem estruturar os serviços de vocês, é muito importante pensar nisso. Um erro comum que eu vejo no Brasil e que até estou pensando em montar alguma coisa para tentar criar algum programa para ajudar as pessoas, no dimensionamento da capacidade de supervisão de vocês supervisores, né? Então, você vê um supervisor que vai pegando um caso, e quando você vê, ele tem lá 30, 40 casos que estão recebendo 30, 40 horas de serviço por semana. Então, pensa numa pessoa que vai trabalhar 60 horas por semana, eu trabalho 60. Pensa num maluco igual, que vai trabalhar 60 horas por semana para dar supervisão para 400, 800 horas de serviço. Isso não é possível, né? Então, dimensionar o tempo, a sua capacidade é muito importante também. Dando exemplos aí, mas são coisas que a gente vê muito... que a gente vê muito no Brasil. Eu vou mudar um pouquinho a ordem aqui, tá? Eu levo para uma outra pergunta, a última que eu tinha botado como 6, porque eu tô com medo que a gente não chegue nela e eu gostaria de abordar tudo isso. Se a gente tiver tempo, eu vou para a questão 5. Perfeito. Então, pessoal, agora eu vou falar um pouquinho mais sobre a parte mais técnica, tá? Eu sei que a gente falou um pouco aí sobre a parte mais gerencial, administrativa, questões mais organizacionais. Agora eu vou entrar numa questão mais técnica, tá? Quando a gente começou na área, e quando eu falo a gente, eu tô falando eu, ela, o Sean. Quando a gente começou na área, ainda estava naquela festa de fireworks, de fogos de artifício, para os resultados do Lovaas, tá? Muitos de vocês sabem bem do que eu tô falando. Então, as características técnicas da intervenção, na época que eu trabalhei como aplicadora, eram muito influenciadas por aquele modelo do Lovaas. Ou seja, na intervenção precoce, principalmente, era uma ênfase muito grande nas tentativas discretas, uso de reforçadores arbitrários apenas, comestíveis, e a gente falava em tornar a pessoa autista indistinguível, né, das outras pessoas. Então, o que eu queria que a Polé falasse é um pouquinho isso. Como é que você vê isso, Polé, essa mudança que existiu, embora algumas pessoas ainda estejam demorando para pegar no tranco essa mudança, mas enfim, sobre essa mudança que existiu e como você considera o que são as best practices hoje na intervenção precoce. E você enfatizou o precoce, porque porque depois a gente tem outra pergunta, tá bom? Então, na verdade, eu acho, gente, quando a gente pensa de onde a gente começou
a intervenção aplicada, foi mesmo com Louvas, e a gente tem que, por um momento, agradecer tudo que ele fez. Embora hoje eu penso muito diferente, a Meca pensa muito diferente, e o Sean pensa muito diferente. Mas teve o seu papel, tá certo? Então, quando você pensa nos anos de, sei lá, acho que era começo de 80, talvez, o que ele fez foi maravilhoso. Ele usou o que a gente tinha aprendido no laboratório para demonstrar que também eram técnicas efetivas para mudar o comportamento de pessoas. Quer dizer, demais, tá certo? Só que você tem que pensar que isso faz 1 milhão de anos e você tem que pensar que as coisas mudaram. E a gente aprendeu como analistas do comportamento, não só a gente aprendeu técnicas novas, mas eu acho que a gente aprendeu como utilizar essas técnicas com os seres humanos. Então, eu acho que o que eu tenho que pensar é assim, a contribuição do Louvas para mim é incrível e eu vou ser sempre grata de que ele fez isso, porque a gente não estaria aqui hoje. Muitas pessoas com indivíduos que beneficiaram da análise do comportamento aplicado não teriam, eu acho, beneficiado tanto. Então é incrível. No começo, eu acho que o que o Louvas fez nessa época era muito replicar o que a gente tinha feito no laboratório. Então, os nossos experimentos eram de blocos de tentativas, com várias tentativas, com repetição. Então, e o que a gente aprendeu é que dá certo isso. Quer dizer, se você pegar um indivíduo e colocar na mesa e fazer um monte de repetição, esse indivíduo vai aprender alguma coisa. Mas ele vai gostar do que ele aprendeu, vai ser relevante, é socialmente relevante. Existem outros jeitos de fazer. Então, eu acho que essa é a parte que a gente aprendeu após aprender que usar a tecnologia que a gente desenvolveu funciona. Então, do jeito que eu vejo essa parte toda do Louvas valeu muito, foi super importante e tem partes que a gente continua a fazer. Agora, Meca, você perguntou das técnicas e você também perguntou sobre a ideia de que, então, a gente vai consertar alguém, né? Então, eu acho que isso é uma outra coisa, que se você pensar de volta para os estudos básicos, ninguém estava tentando consertar o rato ou consertar o pombo. A gente estava tentando ensinar coisas novas. Então, para mim, quando eu vejo o que a gente faz como analistas de comportamento, a gente não está tentando consertar ninguém, a gente não está tentando fazer ninguém ser diferente do que eles é. O que a gente está tentando fazer é melhorar a qualidade de vida desses indivíduos, das famílias desses indivíduos e da comunidade onde eles vivem. Então, na hora que você pensa em melhorar a qualidade de vida, por isso que eu acho que volta para aquela primeira pergunta. O que é muito importante é incluir o indivíduo, incluir a família, incluir a comunidade no desenvolvimento do plano. Eu já ouvi várias pessoas com autismo falarem, eu não preciso de nada, eu estou bem, estou feliz, então ótimo. Eu já ouvi muitas pessoas que não são diagnosticadas com autismo dizerem, eu preciso de ajuda. Então, para mim, assim, a importância não é o seu diagnóstico, não é o, enfim, é mais onde são as habilidades que você está precisando de ajuda, e aí analistas do comportamento têm como ajudar. Então, eu acho que a gente tem a tecnologia certa e a gente tem melhorado muito nos anos mais recentes para entender como a gente pode fazer isso de um jeito que tenha mais compaixão, que inclua mais a ideia e as vontades das pessoas, as escolhas das pessoas. Então, eu acho que a gente está melhorando como analistas do comportamento. Eu acho que a gente ainda tem um caminho grande pela frente porque a gente criou uma história péssima. A gente criou uma história que as pessoas olham pra gente e pensam, vocês são cientistas frios, enfim. É verdade, a gente um dia foi, mas a gente tem melhorado e a gente traz uma coisa que é importante, que é a ciência, né? Então eu acho que não vale a pena abandonar a ciência em nome de uma coisa com compaixão. Acho que a gente tem que juntar os dois. Acho que eu respondi o que você perguntou, né? Respondeu e até mais, né? Isso é uma questão super importante, né? Porque a gente escuta bastante, principalmente dos autistas, né? Queixas, vamos dizer assim, em função da própria história e da forma como era feito. E a gente não ser capaz de olhar para trás e perceber que houve erros ou que as coisas que foram feitas atrás não se aplicam hoje, seria um segundo erro, né? Então, acho que é parte da nossa... faz parte do nosso trabalho ter essa humildade e reconhecer isso como uma dica para mudança, né? Com relação... agora eu vou dar uma perspectiva um pouco diferente aqui, porque, veja, aqui nos Estados Unidos as coisas são diferentes do que as coisas são no Brasil, e isso não quer dizer melhores do que as coisas são no Brasil, mas elas são diferentes.
E os serviços em saúde mental e em aplicação de análise do comportamento também são diferentes. Então, quando a gente, hoje aqui, dificilmente você vai achar pessoas adultas ou jovens, vamos dizer assim, que nunca receberam serviço ou que estão completamente confinados. Você acha ainda, por incrível que pareça, mas não é tão frequente quanto é no Brasil. Então, assim, a gente está numa fase que a gente tem que olhar para a intervenção precoce, porque sim, ela é muito promissora, mas no Brasil, principalmente, alguém vai ter que arregaçar a manga e trabalhar com adolescentes e adultos, porque muitos deles nunca receberam atendimento. Então, não pode deixar isso tudo só para o Grupo Método, né? A gente vai ficar feliz de dividir com vocês essa demanda. Com relação a essa população, Paula, o que você vê como... E aí eu estou falando de adolescentes, adultos, né? O que é adequado para uma intervenção ABA para um adulto? É ensinar a montar blocos, fazer quebra-cabeça, trabalhar numa oficina e ficar enroscando alguma coisa? Depende do que ele vai enroscar, não tô brincando. Então, eu acho que a minha resposta, na verdade, eu acho... Talvez vocês achem estranho isso, podem achar e podem comentar, mas pra mim dá no mesmo. Tanto faz a diferença da idade, se é uma criança pequenininha, se é precoce, se enfim, 5 anos, se é adolescente, se é adulto. Pra mim, a resposta vai ser sempre a mesma. Qual é o nosso objetivo final? E o nosso objetivo final, pra mim, é sempre melhorar a qualidade de vida daquele indivíduo. Agora, você vai ter adultos diferentes, você vai ter intervenções precoces diferentes. Então, tipo, se eu recebo uma criancinha, bebezinha, precoce, mas que não tem nada ainda de linguagem, eu vou provavelmente focar na linguagem. Se eu recebo um adulto que não tem nenhuma linguagem funcional, eu vou focar na linguagem funcional. Então, eu acho assim, que o que você vai focar é onde tem déficits de habilidades, onde tem problemas de comportamentos que talvez interfiram com uma qualidade de vida boa. E aí eu vou voltar para a mesma tecla, mas é envolver o indivíduo no máximo possível, envolver a família, envolver a comunidade, entender do tipo, se eu recebo um adulto, eu vou pensar, o que vai ser melhor para esse adulto? Será que era bom para ele viver sozinho? Alguns nunca vão. Ou, então, se ele nunca vai viver sozinho, qual vai ser a melhor condição na qual ele vai viver? Talvez com alguém supervisionando, mas essa pessoa supervisionando tem que estar lá o dia todo? Talvez não. Talvez sim. A Meca, eu e o Sean, nós 3 dividíamos um escritório uma época. E a gente tinha os indivíduos mais difíceis que você pode imaginar, não vou nem descrever. Era um programa intensivo que a gente tinha duas pessoas que passavam a noite inteira acordada, checando nos indivíduos a cada 10 minutos, ou 5 talvez, para ter certeza que a pessoa não ia engajar em algum comportamento que seria harmful, né, para eles. Então, assim, eu acho que quando você fala em adulto, não dá para só falar, é diferente precoce para adulto. Você tem que pensar, você tem o precoce que precisa de um nível de atendimento diferente de outros precoces, e você tem um nível de atendimento para adultos que é muito diferente. Então, a resposta é sempre a mesma. Você tem que fazer uma avaliação inicial, entender quais são os déficits, incluir o paciente, incluir a família, ter certeza que tem um valor social que você vai ensinar, e aí, bola para frente, voltar para a ciência. Joia. Muito bom. Aí, só para enriquecer aí visualmente para vocês, né, essa perspectiva. Esse lugar aí que a Paula citou, né, que a gente trabalhou, era chamada unidade de equipe intensiva, porque eram crianças e adolescentes e adultos e jovens que, no NEC, né, quando a gente trabalhava lá, que apresentavam comportamentos muito perigosos, né, ou para os outros ou para si próprio, mas na maior parte das vezes para ambos. Então, eram crianças em risco, não era um hospital. Era uma residência. E as pessoas, às vezes, entendem mal isso, né? Então, estava no hospital porque passava a noite? Não. Estava numa residência porque era o menos intrusivo que eles conseguiam estar, né? O menos restritivo, vamos dizer. Então, algumas vezes a gente procura isso no Brasil, e no Brasil a gente não tem opções parecidas. A gente tem, ou até não tão parecidas, a gente não tem opções nenhuma, mas a gente tem só o hospital psiquiátrico
e as coisas, e as clínicas dia, né? Bom, vamos lá. Eu vou tratar uma questão aqui sobre as mudanças, com as mudanças nos critérios de diagnóstico. Eu tinha que abordar essa questão, né? Eu sei que isso daí é uma questão que pega aí no Brasil. Mudanças no critério diagnóstico que ocorreram em 2013, mas que vão agora em 2022, que vão ser oficializadas na CID-11, a gente ficou numa situação que está se provando meio sinistra, né? Porque causa briga entre pessoas que deveriam estar conversando cordialmente e de forma construtiva. Mas, enfim, colocou-se na mesma categoria diagnóstica populações que têm necessidades muito diferentes, né? E visões muito diferentes. Então, aqui eu estou falando do autista, que precisa de muita coisa para se manter bem, para exercer cidadania, para ter qualidade de vida, e pessoas que precisam de menos ajuda, que conseguem acessar reforçadores e ter boas experiências e não se colocar em risco o tempo todo, enfim. Então são pessoas que apresentam necessidades diferentes dentro da mesma categoria diagnóstica. Aí, considerando que a aba, e vocês todos sabem disso, né? É uma ciência ampla, não é um conjunto de técnicas para lidar com autismo. Nesse sentido, é uma ciência que busca ter ferramentas para trabalhar com todo tipo de necessidade comportamental ou questões de saúde comportamental. A gente deveria ser capaz de oferecer boas práticas para essas populações diferentes. Aquele autista que precisa de pouca ajuda, aquele autista que precisa de muita ajuda. Então a pergunta é, do ponto de vista técnico, que tipo de serviço de aba você consideraria adequado para uma criança que, por exemplo, 5, 6 anos de idade, que tem deficiência intelectual, que tem atraso de linguagem ou ausência de linguagem, e uma criança da mesma idade, então você tem duas criancinhas, mas que conseguem aprender tudo na escola, que, enfim, tem outras, talvez tenha alguma dificuldadezinha ali de interação social, entende as piadas meio errado, aquelas coisas. De que forma que a gente tem que se adaptar a isso? Como você vê esse contraste? É uma pergunta complexa, né, Mequinha? Então tá. Eu acho assim, vamos primeiro falar da parte do diagnóstico, e aí eu vou pular para como eu acho que teria que ser tratado de talvez maneiras diferentes. E antes de eu falar da parte do diagnóstico, eu queria falar que eu espero não ofender ninguém que esteja aqui no nosso call, porque talvez para você ter um diagnóstico seja uma coisa que para você seja importante. Mas como é uma live que a gente pode todo mundo falar o que pensa, vocês podem falar também aí o que vocês pensam. Na minha perspectiva, o diagnóstico não significa nada. No sentido que, para mim, você ter um diagnóstico de autismo, você ter um diagnóstico de depressão, você ter um diagnóstico de... significa que você tem uma necessidade, tá certo? E o que na história do diagnóstico, na história da medicina, isso significa é que no momento que você tem um diagnóstico, você tem acesso. Então, você tem acesso à medicina, você tem acesso a serviços, você tem acesso... O diagnóstico, a gente, que é analista do comportamento, a gente não acredita em personalidade, a gente não acredita em... Então, tipo, não é uma coisa que você... enfim, se você tem esse diagnóstico, você é isso. Você não é nada, certo? Você é um ser humano que interage com o ambiente de certas maneiras. Agora, às vezes, a maioria dos humanos que eu conheço, incluindo eu, precisa de ajuda, entendeu? Você precisa de ajuda porque o mundo que a gente vive é muito complexo. E as pessoas precisam de ajudas de maneiras diferentes, tá certo? Então, para mim, o jeito é... uma avaliação inicial faz com que você consiga identificar habilidades que estão faltando para você ter uma qualidade de vida boa. Então, na hora que você identifica... Ou alguns comportamentos talvez excessivos que estão impedindo que você tenha uma qualidade de vida boa. Isso pode ser autismo, pode ser hipertensão, não sei falar em português ainda, vou aprender. Hiperatividade, pode ser depressão, pode ser... tipo, saúde mental hoje em dia é uma coisa incrivelmente complicada.
Então, o que eu acho é assim, se o que você precisa é alguém que te defina mais ou menos quais são as habilidades que você precisa aprender, ou que tipo de serviço você precisa, o diagnóstico serve a sua função. Então, tem toda essa discussão de que você perde o diagnóstico. Pra mim, tanto faz. Do tipo, no momento que você não precisa mais do serviço, você não precisa mais do diagnóstico, tá certo? Então, tipo, vamos pensar se não fosse autismo, vamos pensar em depressão. Se eu tô com uma depressão profunda, eu vou precisar desse diagnóstico para poder acessar medicamento, terapia e tudo mais. No momento que eu não precisar mais nada disso, então meus remédios podem ser tirados, a minha terapia foi de uma vez por semana para uma vez a cada 6 meses. Não preciso mais terapia. Você quer me dar o diagnóstico? Você me dá, mas eu preciso? Não preciso do diagnóstico. Então, para mim, é isso. Eu acho que o diagnóstico é uma label que não acrescenta muito, a não ser o acesso ao serviço. Então, tiramos... Pode ir. Vai para você, antes de eu falar o outro. Não? Então tá. Então, isso sobre o diagnóstico. Agora, a Meca, você perguntou, além disso, o que eu achava que a gente poderia fazer enquanto analistas do comportamento. Em termos de adequação do serviço. Para essas outras áreas, a segunda né? parte da pergunta era como é que a gente pensa, quais são, então, as necessidades que a gente conseguiria ver em perfis muito diferentes de crianças autistas, né? Então, por exemplo, você pega essa criança de 5 ou 6 anos, com linguagem e aprendendo tudo na escola, versus uma criança com muitas dificuldades. Que tipo de diferença a gente está em termos de modelo de serviço, em termos de carga horária, quais são como ela falou, né? O diagnóstico te permite ter acesso a recursos com os quais você consegue trabalhar suas necessidades, trabalhar as suas questões, né? Então, como é que isso afeta na hora da gente prescrever o serviço, tá? Quando você vai falar assim, então... Porque eu, pelo menos, recebo qualquer paciente com um laudo muito parecido, na maior parte das vezes, prescrevendo 40 horas de aba, escrevendo isso no laudo, o médico escreve isso, 40 horas de aba, ou 30 horas de aba, 5 de fonte, 5 disso. E quando a gente está falando de um espectro tão amplo, que vai ter uma variedade enorme de necessidades do ponto de vista de modelo, carga horária, técnico. Só exemplificar aí como é que seria diferente isso. Ótimo. Então, eu vou começar fazendo uma analogia, porque eu adoro analogias, mas voltando para a parte, por exemplo, de depressão, tá certo? Se você tem alguém que está profundamente deprimido, talvez eles precisam de terapia todo dia. Talvez eles precisam de uma medicação muito mais intensa. E aí, se você tem alguém que tá com um problema, tá passando por uma crise de, sei lá, tá se separando, então tá com um pouco de... talvez seja uma vez por mês, talvez não precise de medicamento, talvez ele só precise de um vinho, enfim, zoando. Mas eu acho assim que você tem mesmo diferentes níveis de intensidade e de necessidade. Eu acho que a gente, como analistas do comportamento, a gente sabe lidar com todo esse espectro, tá certo? Então, se você tem uma criança que tá com um pouquinho de dificuldade na escola, ela não precisa de 40 horas de aba. Talvez ela precise de um pouquinho de consultoria de alguém que chegue na escola e dê algumas dicas para o professor que está liderando aquela sala de aula. Então, eu acho que varia muito a intensidade, o tipo de serviço. Então, na hora que eu penso em intensidade, eu penso, você pode talvez precisar de 5 horas, talvez você precise de 40 horas. O tipo de serviço, talvez você precise tratar direto o paciente, às vezes você só precisa treinar um pouco a família, às vezes você precisa treinar o professor, então você também tem essa coisa da diferença. E eu acho que a gente tem que pensar também que não é só... Quando você pensa em aba, você pensa em... eu vou fazer o VibMap e vou implementar o VibMap. A gente é analista do comportamento, gente. A gente sabe preparar um ambiente de uma maneira que você tem antecedentes que facilitem o comportamento. Então, eu sempre penso assim, como organizar o meu calendário para eu ter um dia em que eu esteja feliz. Eu preciso começar fazendo ginástica, eu preciso trabalhar e eu preciso terminar o dia tomando um vinho com a minha mãe, com meu marido, com a Meca. Enfim, eu planejo a minha vida, tá certo? Então, eu acho que assim, se você pensar do ponto de vista do analista do comportamento, a gente pode ajudar muita gente. Porque as pessoas não têm a capacidade de olhar
a vida de alguém e descrever dessa maneira. Então, eu acho que às vezes vai ser super intensivo, Meca, 40 horas, e talvez seja num ambiente de residencial como a gente trabalhou, e outras vezes vão ser tipo 2 horas em que eu só preciso ir numa escola, olhar e dar uma dica, porque o professor perdeu a dica. Toda hora que o aluno tem um comportamento problema, começa a chorar, o professor fala, vai lá na sala do manager lá, como que chama isso no Brasil? Principal. Coordenador. Você está chorando, vai para a sala do coordenador, sem entender que ele está reforçando, dando atenção, e aí esse comportamento vai continuar acontecendo. Mas imagina esse cenário. Tudo que você precisa é meia hora com esse professor, explicar para ele, deixa eu te mostrar, olha, quando você faz isso, isso acontece. Se o professor entendeu, acabou, você não precisa, não vai ser uma coisa que vai precisar de 40 horas. Mas eu acho que a dificuldade que a gente vai ter no Brasil é coordenar e colaborar com os médicos que são quem estão prescrevendo. Porque essa é uma diferença aqui nos Estados Unidos. Quem prescreve é o analista do comportamento. E no Brasil, se é o médico, a gente vai ter que virar amiguinho dos médicos. Isso foi super importante que a Paula fechou agora, né? Aqui nos Estados Unidos, quem prescreve somos nós. Então, quando eu viro e mexe, recebo um laudo dizendo 40 horas assim, assim, assado, que eu falo, pode procurar outra pessoa para oferecer esse serviço. Não é isso que essa criança precisa. Não interessa o que a pessoa disse. Se é um médico que eu conheço, eu ligo e falo, muda isso. Em geral, a pessoa muda. Então, claro que os médicos a gente tem pelo menos no Grupo Metro, e em geral as pessoas têm uma interação muito boa com os médicos, e eles têm perguntado pra gente muitas vezes, felizmente. Então isso ajuda, mas realmente eles têm pouca condição de avaliar o que a pessoa precisa, tá? É muito interessante isso. A Paula vai sofrer com ela vai dar risada com alguns laudos que a gente recebe lá. Mas ainda, infelizmente, é a questão do quem é financeiramente responsável, né? Pessoal, nosso tempo está chegando no fim. Eu vou fechar com uma última pergunta que eu acho bem importante, que eu acho que pode ajudar aí muitas jovens cabeças aí. Eu vou pedir para a Paula falar um pouquinho que conselho você daria para aquele profissional jovem que está agora entrando nesse campo, tá? Então a gente tem que se ver, né? Tá agora entrando nesse campo. Estou falando do estudante, do cara que acabou de se formar e está aí no seu primeiro emprego, ou está aí na sua primeira aventura de trabalho. Qual é o conselho que você daria para esse profissional, Polé? Vamos lá. Então, eu acho que a primeira coisa que eu diria é seja humilde. Ninguém sabe tudo. Assim, eu e a Meca não somos esses jovens. A gente está trabalhando faz, 25 anos, mais até se você pensar na parte da universidade. E a gente já fez todos os trabalhos. A gente já trabalhou com criança muito difícil, a gente já trabalhou na pré-escola, a gente já trabalhou na residência, a gente já trabalhou na casa. A gente já fez, a gente trabalhou na AMA, a gente fez tudo que a gente podia fazer e a gente não sabe tudo. Então, eu acho que a minha primeira recomendação é, gente, seja humilde, a gente está todo mundo ainda aprendendo muito. A segunda coisa que eu falaria, que seria talvez a segunda mais importante, é respeite a preferência dos outros. Então, use o tempo para ouvir o que eles têm para dizer. Não chega numa casa falando para um pai que eles têm que coletar dado nesse monte de coisa difícil, que a vida deles tem outras coisas, tem distrações, eles têm outros objetivos. Nenhum dos pais com quem a gente trabalha resolveu ser analista do comportamento. E às vezes a gente esquece isso, né? A gente entra nas casas falando, você precisa coletar todo esse monte de dado. Eles não precisam. Talvez eles precisam coletar o mínimo de dado que seja o suficiente para que a gente consiga fazer o nosso trabalho ser efetivo. Então, seja humilde, respeite as preferências dos outros, ofereça opções. A gente esquece que a gente criou uma ciência tão maravilhosa, a gente tem tanta opção. Então, se você quiser ensinar uma habilidade nova, a gente tem um menu gigante. Então, não chega para a família e fala, é assim que a gente vai ensinar. Porque não existe um jeito de ensinar. Então, oferece opções, deixa a família escolher, deixa o indivíduo escolher, vê o que dá mais certo na comunidade em que essa pessoa está vivendo. Sempre. Então, oferece opções. Quarta recomendação, colabore com outras profissões. A gente é analista do comportamento e a gente às vezes acha que a gente sabe tudo. A gente não sabe tudo. Tem muito fono, tem muito TO, tem muito
psiquiatra, tem muito médico. Eles sabem tanto ou mais que a gente. Então, assim, a gente precisa muito, muito colaborar com outras profissões. E eu acho que duas mais recomendações. Uma, se coloque na posição dos outros. A gente às vezes esquece que tem uma vida que está acontecendo ao redor de quem está vivendo tudo isso. Tem todo um contexto que a gente às vezes esquece. E a gente não trabalha num vácuo. Então você tem que pensar, lembra de que essa pessoa está tendo também toda uma vida. Talvez tenha irmãos, talvez eles estejam se divorciando, talvez eles estejam passando por uma parte médica difícil. Então se coloque na posição do outro. E a minha última recomendação, que eu acho que é uma que é difícil, mas é que se mantenha informado, porque a nossa ciência está muito rapidamente se desenvolvendo e a gente está aprendendo a cada dia. Então, eu acho que continua lendo, continua se esforçando. Eu ainda dou aula no mestrado, que é uma coisa que me dá um trabalhão por semana, mas me obriga a ler os artigos. Eu faço o podcast da Daxta, que alguns de vocês já devem ter visto. Daxta, obrigada de ter também contado para todo mundo sobre o nosso live de hoje. Eu acho que assim, vamos continuando aprendendo todo mundo junto e a gente chega lá colaborando. Neca? Muito bom, essa daí eu gostei. Pessoal, na verdade a gente tem ainda uns 5 minutinhos e eu vi que teve algumas perguntas que eu não perdi, mas uma pessoa que eu não peguei, uma pessoa chamada Fernanda fez umas perguntas. A gente teria tempo de responder uma ou duas perguntas se alguém quiser fazer, tá? A Laila já deu um clap, clap, clap. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para a gente tocar aí em algum assunto adicional? Bastante gente felizinha aqui, pô. Que bom, elogiando a live. Pessoal, eu sei que também alguém pediu o Instagram da Polé. Eu já vou avisando, não tem graça nenhuma, é só cerveja. Eu não faço nada profissional no Instagram, Segue a do Grupo Método, que é melhor. O meu Instagram também, tem gente seguindo, mas é só foto. Então, tem uma diferença, deixa eu falar pra eles. Gente, tem uma diferença, eu vou falar pra vocês. Talvez não seja isso no Brasil, eu vou ter que aprender a vida nova no Brasil. Mas aqui nos Estados Unidos, o Facebook e o Instagram é para você pôr foto do fim de semana, tomando cerveja com a família, indo fazer paddleboard, essas coisas. Aí, se você quiser falar de coisa profissional, você vai no, como que é? No Instagram. Não no Instagram, no LinkedIn. Você vai pro LinkedIn. Então, se você entrar no meu Instagram, você só vai ver foto da gente tomando cerveja. Então, aí vai no LinkedIn, que é mais profissional. Que aqui a gente gosta de saber o que as pessoas fazem nos fins de semana também, né, pessoal? Vamos falar a verdade. Como lidar com absenteísmo? Alguém fez essa pergunta, né? Como lidar com o absenteísmo do cliente, isso, em relação ao convênio? Eu não sei, eu não entendi direito a pergunta. Eu acho que é isso. Na verdade, eu acho que a gente ainda está longe de ter um fluxo mais claro, né, com relação às exigências do convênio. Eu estou vendo umas perguntas, mas não estou vendo as perguntas, entendeu? Eu posso tentar, eu tô tentando também achar as perguntas. O negócio do absenteísmo aqui, olha, a gente pode fazer junto. Olha que legal. A gente devia ter feito isso antes. Putz, a próxima vai ser assim, ó. Entrou junto. Agora é verdade que a gente tá de verdade junto. Então, o negócio do absenteísmo aqui durante a Covid foi super ruim, né? Porque a gente às vezes prescrevia 40 horas por semana, mas aí a família desaparecia por algumas semanas, enfim, foi super complicado. Mas eu acho que o que eu digo é assim, eu adoro fazer analogias, né? Então, se você tá referindo uma coisa e falando assim, eu gostaria de, eu vou te prescrever, você tá com, vou falar, depressão, você tá com depressão, eu vou te recomendar 4 sessões por semana. Mas eu só posso vir em uma. Vale a pena? Depende, de novo. Eu acho que às vezes vale, às vezes não vale, dependendo do quão severo do quanto não atender as 4 semanas, entendeu? Porque se você tá recomendando 4, se você é honesto,
você tá recomendando 4 porque 4 é o que precisa. Então, aí eu acho que se a pessoa não pode fazer as 4, eu pessoalmente falaria, então não tá na hora certa. Na hora que você estiver pronto para fazer o que eu tô recomendando, vem aí a gente reconversa. Só para finalizar, né? Boa, né? Eu vou pegar a sua pergunta também. Mas só para finalizar, isso é super importante, porque no Brasil as pessoas têm mania de comprar serviços de saúde como se elas estivessem indo na feira, né? Então elas chegam e falam assim: o senhor poderia remover minha apêndice para eu não ter problemas depois? E não é muito assim, né, que a gente opera. Então, a pessoa, às vezes chega uma pessoa e fala assim: eu quero 4 horas aqui no Grupo Método. Mas aí eu olho a criança e falo: pelo amor de Deus, a gente precisa de 60 horas, de 80 horas, a gente precisa fazer isso em tais contextos. E às vezes não vale a pena, às vezes não é pra gente esse caso, né? A gente não precisa tá apto para fazer tudo, né, sempre. Tem uma pessoa perguntando sobre a questão da certificação da analista do comportamento. É complexa essa pergunta, acho que a gente não vai conseguir responder hoje, mas aqui nos Estados Unidos tem o BCBA, né, que é o que é o reconhecido, tá certo? Tem alguns outros e tem alguns mais novos, né, que também estão sendo usados no Brasil. O BCBA não vai mais se oferecer testes para pessoas que moram fora dos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido. E os outros vão ter. Então, aí, o que você quer acrescentar no seu currículo hoje em dia é uma escolha pessoal. Porque a certificação, essas certificações internacionais, elas não são reconhecidas no Brasil. Então, a minha esperança é que a BPMC coloque algum tipo de certificação que tenha alguma validade, ou que eventualmente a gente vire uma licença profissional, como é a do psicólogo. Então, minha sugestão nesse momento é que você tenha a sua licença profissional, seja ela de psicólogo, de fono, de TO, de físio e todas as outras formas de licença em atividade de saúde, e procure se formar e se atualizar e se capacitar o máximo possível. Acho que é um pouco por aí. Pessoal, nosso tempo acabou por hoje. Mas vocês vão ter muito da Polé, muito do Sean. Espero que a gente consiga interagir aí bastante. Essa live ficou gravada, eu acho que o pessoal em sua maioria gostou bastante. E se você conhece alguém que não assistiu, mas que pode se beneficiar do conteúdo, dá um toque. Segue o Grupo Método, que você vai ficar sabendo das próximas. A gente tem 2 lives mensais sobre temas diferentes e que são sempre temas bastante atuais, como foi essa, tá bom? Então, pessoal, assim que eu descobrir que botão aperta para desligar, eu vou sair. Eu quero agradecer todo mundo. Não vou descobrir nunca. Eu quero agradecer todo mundo pela participação. Tem um X. Tchau, tchau, pessoal.